Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo falando da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus e os seus bastidores. Para quem não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição por mais de 30 anos. E eu gostaria de ler aqui um e-mail e vou preservar o nome e a profissão da pessoa, porque ela pede, e nós temos feito isso. Mas se você quiser entrar em contato comigo, você pode entrar em contato através do e-mail alfredopefilho@me.com. Diz assim: favor não divulgar meu nome nem minha profissão. Bispo Alfredo, boa tarde. Sou de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Pertenci à Universal por 10 anos e, assistindo seus vídeos, senti Deus abrindo minha mente para coisas que acontecem na instituição. Só que neste relato vou falar de política. Tentarei ser o mais objetivo possível. Vamos lá. Em 2008, nas eleições municipais, o Bispo Vieira Reis foi eleito como vereador aqui no município. Neste período, ocorreram diversas polêmicas, entre elas uma com Givago Faria, que ficou com a Condenca, uma secretaria do município que lida com milhões, pois cuida da parte do desenvolvimento da cidade, inclusão de microempreendedores e etc. Após uma grave discussão que, segundo fontes, quase agressão física, Givago foi expulso do PRB em comunicado emitido por Vieira Reis. Em seu lugar entrou Celso Gonçalves, pastor que tomava conta da Record em Campos, em 2012. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção na ligação que existe. Rede Record de televisão, PRB e Igreja Universal do Reino de Deus. Ou seja, todos esses três, eles são dirigidos, comandados pela cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. E quando eu falo cúpula, estou me referindo ao Bispo Macedo, principalmente ao Bispo Macedo. Você pode até não acreditar, ou pode até isso não estar escrito, mas ninguém faz nada no PRB, ninguém faz nada na Record, ninguém faz nada na Igreja Universal do Reino de Deus sem autorização do Bispo Macedo, sem que ele tome conhecimento. Então diz assim: por conta desses problemas, a Universal optou em não lançar Vieira como candidato a vereador, colocando seu assessor, o obreiro Davidson Miranda, que se elegeu com mais de 4.000 votos. Após uma investigação oculta, Vieira Reis e Celso Gonçalves foram retirados dos cargos ministeriais que ocupavam na Igreja Universal do Reino de Deus. Vieira ainda permanecia indo em algumas reuniões, até de terno e gravata, porém assistia nos bancos, nem chegava próximo ao altar. Poucas pessoas sabiam do ocorrido, tanto é que ele era chamado de bispo, o que também nunca negou. Só que chegou um ponto em que a situação ficou bastante complicada e ele resolveu deixar a cidade, enquanto Celso apresentou durante um tempo um programa de rádio em uma emissora da cidade, em horário arrendado, buscando criticar bastante a prefeitura. Há quem diga que ele venha candidato a vereador. E agora, Davidson Miranda deixou de ser obreiro, foi expulso do PRB, mas não perdeu o mandato de vereador, pois há brechas na lei para que candidatos mudem de partidos. Com isso, ele foi para a Igreja da Graça, aqui em Campos mesmo.
Se não bastasse isso, neste ano foi selado um acordo com o governo municipal. Alexandre Tadeu, jornalista que apresenta o Balanço Geral de Campos, atualmente vereador, viria como candidato a prefeito pelo PRB. Porém, Garotinho chamou a direção do PRB para a conversa, fazendo com que Tadeu não venha mais como candidato a prefeito, e sim a reeleição como vereador. Em troca, Marcelo Crivella, que virá como candidato a prefeito do Rio, terá apoio de Garotinho, que retirou a pré-candidatura de sua filha, a deputada federal Clarissa Garotinho. Além da questão política, os cofres da Universal não estão dos melhores aqui em Campos. Inclusive, a Rede Record, ou melhor, a Rádio Record AM, demitiu todos os funcionários, agora transmitindo o sinal da Rede Aleluia. Com isso, 3 emissoras, Record AM, Cultura M e 89 FM, retransmitem a programação, a mesma programação, algo que pela Anatel é até contra a lei. Espero que isso sirva para alertar outros membros da Universal que, somente em Campos e região, possui mais de 60 igrejas. Que Deus abençoe o Senhor e sua família, e que esse espírito de recomeçar possa surgir em todos que queiram se libertar dos dogmas e doutrinas arbitrários e antibíblicos pregados pela Igreja Universal do Reino de Deus. Um abraço. Bom, eu quero que vocês comecem a prestar atenção nisso, inclusive as autoridades, dessa relação que existe. PRB, Partido Republicano Brasileiro, Igreja Universal do Reino de Deus e Rede Record de televisão. Inclusive, tenho relatos que já estão usando jovens evangelistas e obreiros para as eleições que virão. Já estão pedindo a eles para pegar nomes e o WhatsApp de pessoas com o intuito ou com a proposta de oração, mas no fundo é para a questão da política. Inclusive, eles usam até versículos bíblicos para falar dos seus candidatos, como João 10, 1, 2, 3. O 10, na verdade, é o PRB. 1, 2, 3 é o número do político, do vereador. Então, preste atenção nisso. Vocês, obreiros, jovens e evangelistas, mais uma vez estão sendo usados para os interesses da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Inclusive tendo que arrecadar alimentos para que os candidatos distribuam esses alimentos. Eu vou falar em outros vídeos sobre um grupo que criaram, um grupo que foi criado para a política. E esse grupo está se utilizando de obreiros, de evangelistas e de jovens. Então, fique aí mais esta denúncia. O PRB, a Igreja Universal do Reino de Deus e também a Rede Record tem apenas uma direção: a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Bispo Macedo, Bispo Clodomir, Bispo Renato Cardoso, Bispo Romualdo, Bispo Gonçalves, esses bispos e outros que têm os seus nomes nas empresas. Então, se você gostou do vídeo, dê aí o seu ok, compartilhe o seu vídeo, e se você tiver mais informações a respeito do PRB, da Rede Record e também da Igreja Universal do Reino de Deus, passe para o nosso e-mail, alfredopefilho@me.com. Que Deus continue abençoando a todos vocês, um forte abraço, vamos em frente.